Já vou começar te apresentando, Vini. Bom, muitas pessoas da Pagos não sabem, eu tenho uma bagagem um pouco de cripto por causa de uma página que eu tenho no Instagram e hoje uma consultoria de investimentos que estou tocando há quase 6 anos já a página do Instagram, a consultoria há um ano e meio. E o Vini foi um cara que eu me deparei alguns anos atrás em um evento que eu nem me lembro qual era, mas eu sei que a gente se tornou próximo e eu acompanhei o trabalho dele desde então. A gente mal se falou desde então, mas eu fiquei acompanhando o trabalho dele, eu acho que ele ficou acompanhando o meu e a gente foi se aproximando. E hoje, sempre que tem alguma demanda de tecnologia relacionada com blockchain e contrato inteligente, eu jogo o pessoal para a empresa que ele é fundador, que é a House. Então, hoje a House é um departamento de tecnologia por assinatura que você pode assinar para dentro da sua empresa ou você, como fundador, de maneira independente, pode assinar isso. E a ideia é que eles realmente assumam toda a parte de estratégia, produto, engenharia, infraestrutura e segurança para tentar melhorar o seu negócio, muitas vezes utilizando blockchain e contratos inteligentes. O Vini também tem uma bagagem como professor de pós-graduação no IBMEC. Ele foi professor da disciplina de tokenização e stablecoins no MBA de Digital Finance e também da disciplina de programação de smart contracts no MBA de Digital Finance. E por 3 anos também foi cadete, né, da Academia Militar das Agulhas Negras. Muito prazer, Vini. Muito obrigado por tirar seu tempo aí para falar com a gente. Prometo divulgar bastante essa gravação também e fazer com que todo mundo aqui tenha espaço para tirar as dúvidas. A gente tem grandes nomes aqui. A Mari ajuda a gente com tudo que tem regulação. Eles fazem parte do escritório da Fialdini e eles estão tocando praticamente tudo que tem de empresa de Web3, tokenização, com maestria aqui. O Luiz é o nosso presidente da associação aqui de meios de pagamentos. O Léo de Deus, junto com a Akira, estão tocando uma empresa de empréstimo colateralizado, não só de Bitcoin, mas também de ativos tokenizados em geral, alguns ativos aí de renda fixa tokenizada, inclusive de crowdfunding, vamos dizer assim. É, Esses são os nomes aqui mais familiares que eu tenho. O Gustavo é membro de uma comunidade nossa que eu tenho da página de cripto lá e acabei mandando o link um segundo lá errado. O Gustavão já entrou, então o Gustavão ganhou a aula aqui de bônus. Então tem bastante gente aqui legal. A Akira tem outras frentes também de cripto. É um cara que está regulando várias empresas, já regulou inclusive uma empresa de tokenização, crowdfunding, né, no caso, que foi a Azuvia. Então tem um pessoal com bastante bagagem aqui que vai gostar de ouvir você falar, tá? Seja muito bem-vindo, agora sim. Boa demais. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado pelo espaço aí também. É, Basicamente é isso que você falou, né? Se eu puder acrescentar alguma coisa, eu sou advogado também de formação e eu entrei nesse mundo da tecnologia ali pelo mercado financeiro, trabalhei com direito societário e tal, até que aos poucos eu fui entrando no mercado financeiro por tokenização, por blockchain. Eu participei de algumas operações importantes aí a nível Brasil. Eu participei da primeira tokenização do, lá dentro do sandbox da CVM 2021, na Vortex, foi uma tokenização dentro desse ambiente. Tinha outros players ali do mercado também envolvidos, Itaú e tal, na época do sandbox. De lá para cá, eu montei a House, focada nesse mercado financeiro e fui evoluindo a empresa para montar, de fato, esse departamento para empresas de mercado financeiro. Então, a gente visou resolver uma dor que existia nesse mercado de software house, né, de terceirização de serviço de tecnologia, que é muito complicado, atuando dessa forma, como se fosse a squad da empresa, então de ponta a ponta na construção de produto até lá na SRE, DevOps, infra, atendimento, e trazendo uma flexibilização, que é esse lance que você comentou de assinatura. Então, não necessariamente eles precisam contratar o time por completo, a gente não trabalha com escopo, você pode contratar aí uma capacidade operacional reduzida do time, a depender do momento da sua empresa. Então, basicamente isso, eu participei de algumas, eu construí umas em torno de 8, 9 plataformas que envolvem tokenização de crédito de carbono, RWA, CVM 88 também, crowdfunding, CVM 160, junto com diferentes blockchains, com diferentes provedores de pagamento, diferentes provedores de on e off-ramp, com diferentes provedores de QIC, QIB. Então, eu tenho uma certa experiência aí nesses últimos 5 anos trabalhando focado nesse mercado de tokenização, middle market, investment banking, e hoje a gente tem um time de mais ou menos 30 pessoas na house, são 3 squads que a gente tem aqui dentro, e a gente atende aí algumas empresas do mercado públicas aí que captaram. Recentemente, se vocês acompanham esse mercado, vocês vão ver como a Rise, Blogs, BlockBR, Dexcap Sério? e por aí vai. Olha só, legal. Então,
É isso, basicamente, assim, eu tenho algumas coisas para falar, mas eu acho que, principalmente quando a gente está num espaço um pouco mais, assim, reservado, que é uma coisa muito grande, eu acho que é interessante também que você tenha a oportunidade de perguntar alguma coisa, trazer alguma dúvida específica, que eu vou ter o prazer aqui de responder. Se você quiser puxar alguma também, Gabriel. Perfeito. Eu já tenho uma pergunta que eu queria trazer. Eu separei elas em algumas partes, tá? Então, entre uma abertura que seja mais geral, depois uma parte mais voltada para meio de pagamentos e, por fim, algo voltado para regulação e risco e terminar ali com um pouco mais de visão de futuro. Então, eu separei as perguntas mais ou menos assim. A primeira que eu separei é: quando você olha para o mercado brasileiro hoje, quais são as duas ou três aplicações de tokenização que você já considera maduras, que já tem casos reais funcionando, sólidos? E que você olha e fala, cara, isso aqui, quem não tá fazendo isso aqui é maluco, ou quem tá fazendo isso aqui já tá bem na frente. Tem aí dois casos, três, se tiver Tem. três, né? Tem o primeiro CVM 88. Eu não sei se eu vou explicar mais ou menos o que que é CVM 88, mas eu acho que talvez vocês conheçam. Mas, basicamente, existe essa modalidade de oferta que pode ser feita com dispensa regulatória pela CVM, entra ali no crowdfunding, mas fato é que hoje o que o mercado está fazendo é você cria um ativo, ou você, na verdade, pega um ativo existente, aí um direito creditório, uma nota de recebível, cédula bancária, você tokeniza esse ativo, e aí você faz uma oferta pública via CVM 88. Então, tem alguns agentes regulados que são necessários nesse meio do caminho, securitizadora, um emissor, agente fiduciário, tal, algumas entidades aí, mas é muito mais barato do que uma emissão de uma captação de crédito tradicional. Você faz esse token que representa esse ativo e faz uma captação pública via oferta CVM 88 que traz a dispensa regulatória para você. Não necessita registrar em todos os meios tradicionais que tornaria um pouco mais burocrático e mais caro. E aí existem plataformas que estão fazendo isso, elas disponibilizam a infraestrutura ali para que uma pessoa que tenha, sei lá, uma consultoria de negócios e tenha acesso a várias pessoas que têm potenciais títulos de crédito. Ou o cara que literalmente tem esses títulos de crédito, ele quer fazer alguma antecipação. Empacota isso nesse token, traz a dispensa regulatória, faz uma oferta, então faz uma captação ali de 500 mil, 750 mil, 1 milhão. Esse dinheiro vai para esse captador pode trabalhar o dinheiro ali, pode fazer o que for, depois ele tem um cronograma de pagamentos que ele paga ali, tipo, uma renda fixa. Então, é assim que o mercado está operando hoje, existem várias plataformas. Se eu não me engano, eu vi esse dado recentemente, antes da CVM 88, quando não existia essa dispensa regulatória e tinha só o crowdfunding, eram tipo 20 plataformas de crowdfunding, e de lá para cá, em 2, 3 anos, já são mais de 180 solicitações. Então, assim, explodiu esse mercado e a tokenização está meio que no centro dele, porque o token ele é utilizado para fazer esse empacotamento desse direito creditório, nota comercial ou uma cesta de coisas que o pessoal está fazendo. Então, CVM 88 eu diria que é o primeiro e o segundo é o stablecoin. Então, Só para tirar uma dúvida é, antes sobre o CVM 88. O que que você tá. entende como a principal diferença sobre o uso de um método tradicional de captação de crédito privado, tipo uma debenture da vida, de uma tokenização de fato, de um CVM 88? Cara, assim, as plataformas que eu trabalho, eu não acho tão simples hoje. Você tem um título e você quer fazer uma captação e você vai, por exemplo, deixa eu ver aqui quem pode emitir debêntures para mim e levar a mercado. Quando você vai para essas plataformas de crowdfunding que opera na CVM 88, já existe uma esteira que às vezes 1 mês e meio, 2 meses, você já está fazendo a sua oferta, captando, e esse dinheiro já está ali disponível para você trabalhar e depois você tem que pagar ali os credores. Então, eu diria que é a velocidade e o custo mais baixo. Então, para você fazer uma debenture, não existe uma esteira tão processualizada e tão difundida e tão barata quanto existe esse CVM 88. E você pode, inclusive, e fazem muito isso, né? Tokenizam a debênture e fazem a oferta de debênture via CVM 88 também. Então, eu acho que o principal ponto das plataformas de CVM 88 é justamente a oferta disso para o público e a captação. Então, tem vários, né? Todos os clientes que eu comentei aqui nós fazem captação via CVM 88. Então, tinha empresa, não é grande, mas empresa média, que tinha um processo de captação, não era via debênture, eu esqueci qual era o título que eles utilizavam, mas era muito mais caro e basicamente essa plataforma ela
levantou-se como o primeiro cliente que tinha um volume alto ali, acho que eram uns 2 milhões mais ou menos. E esse cliente, basicamente, ele fez uma conta muito simples, cara. É mais rápido e é mais barato eu fazer por ele. Ele não queria nem saber de blockchain, nem de tokenização, nem de nada. Só era mais rápido, mais barato de fazer, ele tinha acesso ao dinheiro e acabou. Então, eu vi isso acontecendo ao longo desses últimos 2 anos aí, sabe? Então, antes falava muito de blockchain pela tecnologia em si, pela tokenização, token tal, token de não sei o quê, token de meme coin, ou associando token cripto. E eu vi nesses últimos 2 anos empresas assim que não fazem a menor ideia do que é token necessariamente, mas viu nessa, principalmente nesse modelo de oferta com essa dispensa, uma forma de captar no middle Isso é muito market ali mais rápido e mais barato. E aí, E é um aí fato virou. mesmo. Tem uma galera que não é mercado cripto, não é realmente investidor nativo usando essas techs. Eu vou jogar algumas Sim, empresas que fazem isso para quem quiser acessar os aplicativos depois. Se tiver mais algumas para listar aí, Vini. Eu acho que no fim do dia a ideia desse painel aqui, que a gente vai tentar trazer mensalmente, é inspirar negócios, inspirar vocês a descobrirem o que está rolando no mercado para poder ajudar no modelo de negócio de vocês, para poder criar um novo produto na empresa. Então, acho que é legal vocês darem uma olhada em todos esses aplicativos. Tenho contatos super próximos aí, boa. Tenho contatos super próximos com o pessoal da Zuva, inclusive tá aí o próprio Akira. O Léo, não sei se já tá na Zuva, mas eu sei que é super próximo também de todo mundo da Zuva. Dentro do grupo GCB, vou lá amanhã, inclusive, visitar eles. Também sensacional, estão com o andar inteiro lá na Baleia e tem um aplicativo que funciona super bem. Ali que também estamos super próximos, criamos um grupo hoje no WhatsApp para começar a distribuir as rendas fixas deles. O mercado Bitcoin está quase sócio da nossa empresa, então são todas empresas que as portas estão abertas. Se vocês precisarem de contato lá dentro, a gente tem e a gente faz a ponte, tá? Só para ajudar a deixar claro. DexCap também tem o. Eu me esqueci o nome dele, que puxa tudo. Eu tenho aqui Mileto? o Felipe Fernandes, não é? O meu contato lá era o Mileto, né? Mas o Felipe eu acho que era o Ó, CEO. perfeito. Então acho que vale todo mundo aí que tiver interesse dar uma olhada nesse aplicativo, vocês vão gostar bastante. Vini, vai lá. Agora Sim, a segunda era stablecoin, certo? isso. Stablecoin. Aí, stablecoin, tanto para servir como moeda dentro de alguma plataforma, quanto para pagamentos internacionais. Então, algumas dessas plataformas de ofertas tokenizadas escolheram ter a sua própria stablecoin em vez de trabalhar com real. Então, você entra às vezes com dólar, o SDC, alguma stablecoin, e converte ali para stablecoin da plataforma. Stablecoin é um tema que ele acabou ficando bem alto. Inclusive, eu vi que XP falou que vai lançar stablecoin. Tem várias empresas grandes olhando para stablecoin agora. E pagamento internacional, cara, assim, é esse outro no-brainer, como eu falei da CV88 agora para algumas empresas que gastavam dinheiro captando stablecoin para empresas que têm problema com o Swift e meio de pagamento internacional. Então, a gente fez algumas integrações com o stablecoin, com alguns players de on e off-ramp ou nativamente, né, fazendo isso através de DeFi, que basicamente vem uma solução é, mais rápida e mais barata também ao Swift. Então você consegue muito facilmente movimentar valores financeiros cross-border, né? Para Brasil fora e também de receber de fora para dentro do Brasil. Obviamente, né? Não é só você simplesmente levantar uma plataforma e sair movimentando. Hoje em dia tem vários requerimentos que existem para isso e é importante até que quem queira construir esse tipo de business siga melhores práticas, mesmo que não seja exigido, né? Então, de QAC, QAB, para evitar que usem a sua plataforma como meio de fraude. Isso acontece, tá? Inclusive, eu vi acontecendo. Então, vou dar um exemplo. O cara tinha um processo de QAC um pouco fraco e que era baseado só em CPF e nome, e você poderia depositar stablecoin, né, o SDC, via Pix. E aí o que o fraudador fazia? Ele criava a conta dele, CPF e tal, começava a criar ordens de pagamento, gerava o código Pix, mas ele não pagava. Ele fazia um anúncio fake no Mercado Livre e colocava aquele Pix lá. E a pessoa pagava, esse Pix já caía numa stablecoin, numa carteira dele, descentralizada, e aí o golpe estava finalizado. Então é importante ter alguns mecanismos de auditoria, verificação e bloqueio de usuário e tal, para evitar que usem a sua plataforma para isso.
Mas, sem dúvida, esse stablecoin para cross-border de pagamento a gente fez implementação aqui tanto para empresas pequenas, locais, assim, que por algum motivo trabalham com exportação, importação e necessitam ter essa movimentação, quanto para bancos. A gente fez uma implementação para um banco, por exemplo, que não é um banco, né, na verdade, uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, mas não é um banco, que Você pode explicar um pouco tinha, mais sobre essa, Vini? Eu queria entender bastante, porque tem muito posso, caso aqui de IP, cara. então, basicamente ele tinha um fluxo de pagamento, ele tem muitos clientes no Brasil, é uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central que pode movimentar, pode gerar Pix e tudo mais, mas ele tinha um fluxo de pagamento que vinha de fora. E esses caras que vinham de fora, eles vinham através de Swift, entrando Y, CH em dólar e CEPA no euro. E eles, demorava, eu acho que era tipo 5, 8, 10 dias, um negócio assim, as taxas. E basicamente o que ele viu no stablecoin foi uma solução para ele conseguir não necessariamente trazer esse dinheiro de lá para cá, né, mas esse dinheiro lá ser convertido em stablecoin chega aqui, através de um player de off-ramp você transfere, você muda essa stablecoin para real e a partir desse momento você já pode ter esse real circulando, né? Então, de novo, uma aplicação muito simples, é bem simples, só que resolve um baita problema do cara, que esse dinheiro aí, ele tinha uma demanda represada de pessoas de fora que queriam participar dos produtos dele, comprar eventos e tal, que ele faz aqui, mas não pagavam lá de fora por conta da demora e por conta dos custos. Então, é uma aplicação muito simples, basicamente. Você recebe lá numa conta, às vezes é uma conta virtual, que alguns players desse oferecem, né? Tipo a Lumix, Sphere, a Bridge, eles oferecem, você cria uma conta virtual, eles recebem nessa conta virtual lá fora, identificam isso pelo usuário e converte em stablecoin. Stablecoin chega no Brasil, e aqui no Brasil, chega no Brasil não, né? Chega através da blockchain, e um player autorizado aqui no Brasil, ele pode fazer essa conversão. Então, Ó, eu botei um exemplo aí na tela, que eu tinha uns slides prontos aí sobre isso. Acho que boa. é uma comparação justa, você acha? Tá, Uma os preços. comparação justa aí, ó, o Swift, sim, sim. 3 a 5 dias úteis, é mais ou menos isso aí. Então, é uma Sim, uma comparação comparação absurda, super justa. porque isso aqui você vai levar menos de 5 minutos. 5 minutos foi extremamente conservadora aqui, porque uma rede Tron, uma rede Solana transaciona isso em segundos, na verdade, geralmente no máximo aí Segundos, né? 2, 3 minutos, é. E a taxa é isso, o cara vai pagar de 1 a 10 centavos para fazer uma transação. Isso aqui foi uma simulação feita em euro lá que a gente estava fazendo, mas é realmente uma diferença gigantesca. Exato. E assim, eu vou te falar que não é que às vezes a gente fala assim, instituição de pagamento, que está correndo atrás de licença, inclusive, é, qual que é acima da instituição de pagamento? Esqueci, mas enfim. Aí você acha que o cara movimenta 5 milhões, 10 milhões? Não, mas era em torno de 80 100 mil dólares. Mas se você fizer por essas contas aí, olha a diferença que dá. Então é uma diferença absurda. Não necessariamente você precisa de um volume absurdo de milhões de dólares por mês para isso fazer sentido. Pelo contrário, né? Eu acho, na real, que até é para os menores mesmo que faz sentido isso, porque você consegue diminuir muito essas taxas. Enfim. Então, esse foi Perfeito. para mim, esses dois cases são os maiores, assim. Middle Perfeito. market de Vanessa, quer falar crédito algo? e terceiro banco. Desculpa aí, é que eu acho que a Vanessa desmutou para falar algo também, tirar alguma dúvida. Uma boa. Manda bala. Não sei, acho que ela desmutou talvez sem querer também. Não, mas legal. Tem algum terceiro aí que você tem na ponta da língua? Acho que esses são os dois principais batidos. É o que eu mais escuto também, sem sombra de dúvidas. Stablecoins é a tech Hum, mais realmente certa do mercado hoje. Mas se não deixa eu tiver mais, não pensar. tem problema. Não, não precisa nem pensar. Se tivesse Não, na. estou pensando nos clientes aqui, sabe? Tem a parte de DeFi, só que essa parte não é tão difundida. E é realmente um nicho muito específico do mercado que hoje Sim. atua com DeFi. Ô, Vini, eu tenho uma pergunta. E, pessoal, por favor, todo mundo que estiver aí, fiquem à vontade para me interromper, mandar uma pergunta no chat, ligar o microfone e falar. Eu vou ir puxando pergunta até alguém não puxar, tá? Então, realmente, Gabriel, já que você está permitindo a gente falar, eu claro. quero aproveitar e fazer uma pergunta também. Vini, eu sei que assim, essas soluções todas, né, elas simplificam muito os processos, elas trazem custos muito menores, e mesmo assim,
assim, o crescimento desse mercado ainda enfrenta problemas, né? Eu queria entender, né, qual que é a sua opinião, assim, quais são as principais dificuldades, assim, quais são as principais barreiras para que essas soluções se tornem mais recorrentes, mais aplicáveis, né, que o mercado tenha uma adesão maior a essas soluções. O que que você acha que, assim, o que que impede isso? Os maiores desafios, né? Tá. Tem uns desafios que são bem latentes, assim. Eu acho que o produto em si, ele até que se vende bem. Se você entrar nessas plataformas até que o Gabriel mandou aqui, por exemplo, o Leak, as maiores, você vai ver que a maioria das ofertas, elas conseguem finalizar a captação. Então, assim, e tem empresas, tipo, teve, acho que foi a Smart Fit ou a outra. Foi a Smart Fit, na verdade, que fez com a Leak. Então, tem algumas empresas, assim, tem a Lu que fez com a Dexcap. São empresas grandes, médias e grandes, que já estão utilizando isso para fazer captação de ECM88. Então, assim, esse primeiro ponto, o produto, eu acho que ele se vende bem. Os investidores hoje que ficam peneirando esse mercado, assim, já entendem como funciona. Também são investidores que eles vão, de certa forma, dão vazão ao que tem de oferta. Só que o que eu vejo de desafio para essas plataformas crescerem, ali que ela foi adquirida, teve um M&A com o Itaú, né? Então, ali que o sócio da que é o Itaú, então eles trazem toda uma infraestrutura ali de Eles têm um hack, né? Eles toda têm. fora de tech que o Itaú traz ali como esse braço de confiabilidade, confiança, que o mercado financeiro vive em cima de confiança. Então, para mim, o grande salto assim do mercado é justamente essas plataformas conseguindo se provar cada vez mais confiáveis em termos de garantias que são estipuladas para esses pagamentos, mais empresas grandes também fazendo suas emissões lá e pagando certinho, bonitinho. A gente eu não tenho um dado comparativo assim de número de default nessas plataformas com número de default em plataformas tradicionais, mas o que a gente está vendo no mercado tradicional agora, nesses últimos 6 meses, é absurdo, né, o que está acontecendo. Então, eu estou vendo, inclusive, um momento onde essas plataformas estão até aproveitando para navegar nesse momento onde o mercado financeiro, entre aspas, tradicional, deu uma balançada por conta desses últimos escândalos aí, CDB, FGC e tudo mais. Mas, assim, para mim, o salto que tem hoje é de confiança e dessas plataformas conseguirem provar que tem os mesmos meios de auditoria e confiabilidade e garantia para os investidores. Que eu acho que ainda acaba. Se a comunicação vai muito para esse lado do instrumento tokenizado, ou de um rendimento muito acima do que é praticado, as pessoas acabam desconfiando. Então, E para mim, você passa por acha que isso. essa regulamentação do Banco Central dos ativos virtuais vai contribuir para esse crescimento? Sim. Ou a gente tem a regulamentação ao mesmo tempo que tem uma série de escândalos e isso acaba impactando negativamente? Eu acho que o mercado ele vai se consolidar. É o que eu estou vendo, tá? É assim, as exigências novas que elas vão ter a entrada em vigor mudou algumas vezes, né? Mas em 2026, certo é que algumas dessas vão entrar em vigor. De capital social mínimo que aumentou, de algumas exigências que exige de participante do Pix agora, tem lá a última regulação do Banco Central do CMN de práticas de cibersegurança que são exigidas agora para a instituição de pagamento, SCD, que não eram exigidas antes. É, eu acho que o mercado vai acabar dando uma consolidada, porque esse mercado de plataforma de crowdfunding, como eu falei, foi um boom assim, quase 10 vezes o número de 180 é um número pequeno ainda, querendo ou não, né? Mas assim, foi um boom muito grande de plataformas solicitando essa autorização e a verdade é que muitas delas não tinham boas práticas e as práticas mínimas, vamos dizer assim, de auditoria, segurança e cibersegurança e as exigências que estão sendo feitas agora, na minha visão, a tendência, algumas elas vão morrer, como já estão morrendo. Se você entrar no site do Banco Central, eu fiz isso recentemente, inclusive, né, com algumas IAs aqui. Eu puxei lá todas as licenças, solicitação de licenças, e eu comecei a entrar em sites e domínios para ver o que estava no ar e o que não estava. Você já começa a ver que tem vários que estão lá que não estão mais no ar, já não estão mais operando, e algumas eu acho que
as que têm uma boa estrutura ali, elas potencialmente vão sofrer não, né? Vão passar por um M&A. Então, e as grandes como essas aí que o Gabriel já colocou, que já tem um parceiro do mercado Bitcoin, o Itaú, elas vão continuar. Então, eu acho que o mercado vai passar por uma consolidação. Se eu pudesse chutar um número, de 180 vai cair para umas 60, 80, que vão estar ali, Uhum. é, com algum M&A, alguém forte por trás, ou elas já conseguiram crescer, já conseguiram de fato se estabelecer. Então, para mim, o próximo momento do mercado aí, 2026, 2027, é consolidação, tanto de PSAV, né, ou VASP, quanto de Uhum. CVM88, CVM160, por aí vai. Uhum. Tá. Vou fazer a última pergunta, Gabriel. E para essas soluções que a gente tem já, né, um número grande no mercado, já implementadas com sucesso, qual que é o tipo de público que você acha que elas alcançam, assim, em maioria, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um investidor já mais robusto, ou se vai para sem mar aberto, um mercado já mais pulverizado. É um perfil de investidor um pouco mais qualificado, é o que eu vejo. Sim, existe algumas que têm um apelo um pouco mais B2C, como essa que tem um nome assim, Smart Fit. Pô, essa aí acaba tendo um potencial de divulgação um pouco maior, acaba atingindo mais pessoas, mas não é a regra. Para mim é a exceção. A regra são players que estão em busca de investimentos alternativos, então a gente conversa com muita consultoria de negócio, com gente que já trabalha nesse mercado middle market mesmo, que já trabalhava estruturando crédito de alguma forma, trabalha com ativos estressados, que trabalha com ativo judicial, que sabe trabalhar esses ativos e que está em busca de distribuir outros ativos não tradicionais ou mesmo pegar esses ativos dele e colocar dentro de uma estrutura como essa. Então, a gente às vezes recebe demanda de consultoria de negócio, como eu falei, ou escritórios associados, sei lá, o Banco Safra, ao banco tal, a XP, que o cara quer. O Gabriel acabou de falar da consultoria dele aí, que ele distribui ativos de algum desses tipos de clientes. Então, é um perfil de cliente que está em busca já de ativos um pouco diferentes, assim, sabe? Então, a gente vê family Uhum. office, por exemplo, Uhum. investidor qualificado. Então, é o que eu mais vejo, sabe? Por isso que essas captações, geralmente elas fecham. Então, tipo, Uhum. geralmente elas têm já um público que é direcionado, que o cara já conhece. E eu vejo isso muito na minha experiência com as plataformas que não são necessariamente o mercado Bitcoin ali, que tem um potencial um pouco maior de vir para o B2C, né? Então, eu vejo O muito mercado isso. do Bitcoin acaba sendo mais varejo, né? Exato. O mercado Bitcoin faz propaganda no É isso. futebol ali, Eu né? No sinto intervalo que, do futebol. Então, eu sinto que esses produtos, das empresas que têm muito usuário mesmo, geralmente eles não são os produtos principais. Eles são os produtos que meio que tipo, são os produtos laterais que um grupo seleto de pessoas vai consumir. E esse grupo seleto vai ser moldado o perfil dela de acordo com o com o produto principal daquele aplicativo. Como o mercado Bitcoin, o produto principal é criptomoeda, compra e venda de criptomoeda, acaba que fica mais varejo. Mas você vai olhar para uma Liquid, por exemplo, o que eles ofertam é só isso, ponto final, acabou. Eles nem estão mais quase ofertando dentro do aplicativo deles, eles estão se tornando cada vez menos varejo. Eles já ofertam com um público meio que já com tudo vendido, igual o Vini falou, e ponto final. Grupo GCB, que eu joguei aí também, eu sinto que é a mesma coisa. Eles chegaram a ter um aplicativo que chamava PeerBR, que era separado, que tentava ser mais varejo, fazia sorteio de iPhone, sorteio de viagem para quem aportasse mais de R$ 1.000 no mês e tudo. Desistiram, mudaram tudo para grupo GCB e meio que estão ofertando só para a própria base de clientes da consultoria que já tinham. Então parece que o público realmente é um cara mais. Até porque hoje em dia parece que o varejo não tem mais cabeça para deixar dinheiro em renda fixa. Tipo, ou esse cara tá no Tigrinho, ou ele tá em alguma moeda aí que vai poder fazer 50 vezes o patrimônio dele, senão renda fixa ele não quer, parece. Então, eu sinto que é um cara mais consciente mesmo, que vai pra lá também. E, mano, eu queria até compartilhar a tela. Eu peguei meu celular só pra mostrar um exemplo que você falou de caso de uso. Ah, deixa eu só me dar permissão aqui. Um exemplo de caso de uso que eu acho bem legal de stable para fazer remessa, tá? Tanto para fazer remessa, na verdade, para viver o dia a dia. Ó, deixa eu só compartilhar a tela aqui no Zoom. Deixa eu ver se vai. Desculpa aí, Vini, tomar seu tempo. Só um segundo. Acho que você que conhece a isso? Enterprise, mas é um bom caso de uso.
Esse aplicativo aqui chama EtherFi e basicamente ele é Ah, uma conta conheço. global em dólar e você pode adicionar fundos aqui, fazendo um Pix. Eu faço um Pix aqui para dentro, ele é automaticamente convertido em dólar, só que esse dólar na verdade é o SDC. E meio que aqui eu posso fazer um Pix para outra pessoa, então eu posso dar um Pay Pix aqui e enviar para qualquer pessoa com chave Pix, etc. E vai debitar direto da minha conta em dólar. Esse dólar eu deixo rendendo ele aqui nesse Liquid USD. Nesse momento, deixa eu ver quanto que ele está rendendo. Ahn, Aqui, né? Liquid USD. Tá rendendo quase 5% ao ano, tá? Então é uma conta que fica rendendo em dólar. Você tem um cartão dela que dá 3% de cashback. Aqui, esse cartão aqui douradinho, ele dá 3% de cashback. É um negócio absurdo. Ele cobra 1% de taxa, então no final é só 2. Mas o que que é legal que eu queria mostrar aqui? Esse aplicativo, ele ainda não integrou dentro do app, mas quando você vai lá para o site deles, eu já deixei o site até aberto aqui. Quando você clica aqui em enviar, eu consigo enviar fundo, tanto por Pix para uma conta para mim ou para um amigo, quanto para minha carteira de criptomoedas, mas também consigo fazer uma transferência bancária para qualquer banco que aceite SEPA ou Fedwire. Então, eu mando isso aqui para a Europa ou para os Estados Unidos com praticamente zero de taxa. As taxas, se eu não me engano, dá 1%, 1,5% para você fazer uma remessa disso aqui e o negócio é extremamente rápido. Então, assim. É uma aplicação que eu acho sensacional. Ainda não integraram tudo direito no app, ainda a visualização é um pouco confusa e etc. Mas eu gosto muito desse aplicativo, eu acho ele muito legal e é um negócio que chama a minha atenção, assim, que é um bom caso de uso, eu acho, de stable, tá? Eu sinto isso. Não, é bem legal mesmo, porque, né, para falar assim para varejo, público bem variado, eu acho que conta multimoeda hoje, incluindo stablecoin, assim, é um caminho super legal para habituar as pessoas com essa nova moeda, digamos assim, né? Nova tecnologia, nova forma de pagamento, porque, né, eles começam utilizando uma solução que eles já estão acostumados, sem nem perceber muito o que estão fazendo, e aí quando percebem que funciona, que é seguro, porque eu acho que qualquer mudança, assim, mercado, né, de pagamento principalmente, tem a coisa do hábito, né, que você já tem aquele hábito, tem a segurança, você sempre usou o seu cartão de um jeito, aí depois teve Exato. o boom do Pix, todo mundo usa Pix e, né, quando tem uma coisa nova, tem aquela estranheza, e se ela já Exato. vem em conjunto com outra coisa que já é comum, eu acho que isso facilita bastante a aceitação e uso, né? Exato. Sim. Não, perfeito. Eu acho que E construir outros Só fazer uma produtos em cima pergunta. disso também, né? Não, pode falar, pode falar. Tá bom. Ah, desculpa. O que eu queria saber, eu até entrei um pouco atrasada aqui. O que eu queria saber, não sei nem se vocês já falaram, com essa nova regulamentação, ainda vai ser possível, vocês que têm uma experiência maior com a prática no dia a dia, vocês acham que vai continuar sendo possível eu fazer uma transferência para uma uma SAB que não Sim. está no Brasil? Sabe que não está no Brasil? Que não Porque agora a tem gente tem que. residência fiscal aqui? Que não tem endereço fiscal, que é a obrigação que tem agora pelo Banco Central. O que eu queria saber é o seguinte: o cara consegue fazer, se ele compra uma moeda aqui, né, um SDT aqui, ele consegue passar para uma outra, sei lá, para uma outra VASP lá fora, sem que essa VASP lá fora esteja registrada no Brasil? Sim. É que a VASP, na verdade, o PSAV, né, ele é um conceito, se a gente está falando aqui da regulação no Brasil, ele é um conceito que vai estar das empresas que vão estar operando aqui. Se você Sim. comprar um SDT, você basicamente está na blockchain. Se você tem ele na sua carteira aqui, o Gabriel acabou de mostrar ali, né, no EtherFi, no protocolo desse. Você pode mandar esse USDT basicamente para qualquer empresa do mundo, né? Para empresas, essas que têm residência em Malta, as que É, operam com licença da Europa, você consegue. E não, consegue mas a minha de lá para cá também. preocupação não é essa, é saber se as empresas uma vez que eu comprei, se vai estar custodiada, se eu consigo passar para outra, porque o que a gente está enxergando é que para você não ter desvio, né, lavagem de lá para dinheiro. fora, exatamente, as
PSAVs que estão, as VASPs que estão no Brasil, que vão ser registradas aqui, ela não quer também fazer uma transferência dessa titularidade para uma outra lá fora, entendeu? Sem que esteja registrada aqui. Não. Através, assim, né, você operando através de uma VASP aqui no Brasil, mandar para uma lá fora, né? Isso, Fazendo que isso. não está registrada. Sim. Assim, eu não posso afirmar que vão fazer ou não, mas eu tendo a acreditar que vão evitar, né? Vão evitar por conta desse tipo de exigência regulatória. Mas o que eu estou falando é o usuário que compra, e aí eu acho que essas plataformas vão continuar permitindo isso. O usuário comprar através de uma PSAV e mandar para uma carteira dele. Aí acabou. Mandar para uma. Aí acabou. Aí ele compra nessa Ah, PSAV, ele fez o QIC, ele fez tudo, ele prova a origem desses fundos, ele manda para uma carteira dele. A partir Uhum. desse momento, aquela PSAV não tem mais o menor controle sobre isso, e aí essa carteira dele ele manda para qualquer lugar. Então eu isso acho que a vai continuar preocupação acontecendo. agora, Vini, é talvez nas regras das PSAVs ser proibido o saque para uma carteira, porque o que está em pauta já é que você vai ter que identificar o saque que está sendo A tua realizado. wallet. Beleza. Você vai ter que identificar então que você está mandando para a sua. A partir da sua, aí a pergunta 2 é: você vai conseguir criar conta utilizando um documento brasileiro em uma exchange ou qualquer plataforma que não seja PSAV? Essa eu acho que é a pergunta 2. Agora, se você tem alguém lá na outra ponta que já tem lá uma conta criada, eu acho que vai ser quase impossível de parar, porque mesmo que as reguladas PSAVs te proíbam de sacar cripto para dentro de uma carteira de autocustódia, é inevitável. O mercado cripto nasceu para ser de um jeito em que é impossível te proibir de comprar um ativo e fazer autocustódia. Então, assim, um caminho sempre vai ter. Isso é um fato. Agora, se vai ser o caminho É, dentro da lei ou não, aí eu já não sei. Aí vai depender muito de. Vai ser permitido sacar para uma carteira de autocustódia dentro de uma PSAV? Se for, então tem caminho. eu acho que as mais conservadoras talvez não permitam. E aí a gente tem isso no mercado já, e eu tenho clientes mais conservadores e mais arrojados, assim. Os mais conservadores, que querem talvez atender esse público mais um pouco. Na verdade, não tem muito a ver com o público, né? Que querem muito mais no caminho assim, do regulador e tal, talvez realmente façam uma custódia com ele, né? Então vai usar uma MPC custódia aí, tipo Tila, Fireblocks. Você não tem acesso à tua wallet, você não pode transferir para uma wallet tua. Talvez alguns vão ser mais conservadores nesse sentido e bloquear. Eles vão estar fazendo uma escolha de que eles vão perder alguns tipos de usuários. E outros aí mais arrojados vão continuar deixando, sabendo que você pode estar transferindo para fora, mas jogando ali nas quatro linhas do, olha, eu vou até aqui, ele mandou para o wallet dele, está identificado, acabou, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu acho que vai ter das duas formas. E sim, a forma de mandar sempre vai existir, né? Porque você tem peer-to-peer, você tem OTC aí, você tem milhares de formas de pegar. Eu acho que vai ser impossível de parar também. Parar, eu acho que vai ser impossível também. Até porque, Não tem assim, o que eu como tô não. vendo aqui na parte de regulação, tá? Nós somos parceiros de uma corretora que chama Enor Securities. Eles são completamente regulados no Banco Central de El Salvador. Inclusive, tem a melhor regulação lá a nível banco, se eu não me engano. E eles já falaram, eles não vão se regular por SAV e toda a compra lá pode ser feita com Pix, com envio de qualquer coisa e eles fazem a remessa para o lugar que você quiser, cobrando a taxa, é 100% legal. Isso é reportado ao Banco Central de El Salvador e ponto final. Tudo que você precisa é comprovação de origem lícita do dinheiro e um documento de identidade. Então, tipo, eu acho que essas pessoas não vão mudar literalmente em nada a operação delas. Como sabe, eu sempre sabe. É o que eu tô sentindo. É porque é o que o Vini falou. Até hoje existem corretoras mais xoxas e menos xoxas. No mercado Bitcoin, por exemplo, não abre futuros, que é algo proibido aqui no Brasil. Quando você vai na Binance, é só você mudar a língua de português Brasil para português Portugal que você tem acesso a futuros. Eles nem fazem um rastreio de localização, pô, sua identidade é brasileira. Não, você mudou a língua do app e aparecem opções que são proibidas no Brasil, teoricamente. Então, assim, o que eu fui também, fui num jantar da Bybit, que acho que é a segunda maior corretora aí de criptomoedas depois da Binance, falaram a mesma coisa. Eles estão vindo com um esqueminha, não vão entrar em PSAV do jeito que tem que ser. Estão vindo com um esqueminha aí para não afastar aquele usuário deles que não gosta de ser reportado todos os dias para a Receita Federal. Então, vai ter esqueminha para tudo. É o que eu estou sentindo, assim. Eu uso o app da OKX. O app da OKX você tem duas opções. Ou você opera na corretora aqui Brasil, ou você opera em Malta. Você pode escolher. Basicamente, você falou de mudar a linguagem, você pode mudar a forma como você escolhe. Então, Isso vai continuar existindo, sabe? mas você tira por Pix, passa para cripto aqui.
E aí você manda para lá, por cripto. É que eu não uso Pix no caso, porque eu uso a conta justamente para receber de fora de clientes internacionais, né? Mas eu poderia usar o Pix se eu quisesse, para entrar e depois transferir para moto. E aí fazer o que eu quiser com esse cripto. Poderia. Então eu acho que principalmente essas maiores, eu acho que elas vão continuar com essas opções, assim, andando ali na beira das quatro linhas ali, que é isso. Eterna E tem zona esse cinza do mercado. público, exato, na zona cinzenta, e esse público que eles querem atingir. Aí o público do mercado Bitcoin, ali, como o Gabriel falou, é outro público e assim vai. Eu acho que o mercado vai continuar. E quando surge, inclusive, né, esses tipos de proibições, eu acho que começa a surgir mais inovação para você ter caminhos que hoje talvez não existam, que a galera vai inventar aí de produto para as pessoas usarem. Então, eu vejo muito assim. Eu acho que vai continuar existindo os dois caminhos. E se quiser Legal. mandar para fora sem passar pelos meios tradicionais, vai continuar mandando, investindo em DeFi aí e tudo mais, depois usando esse dinheiro. Enfim, É. Boa. É a notícia de sempre, Vanessa. A resposta de sempre. Eu Não, acho que é bem parecido com o que aconteceu com o mercado de Forex, né? Que as plataformas começaram a criar mecanismos para indicar que aquele negócio que estava fora não era aplicável, né? Ou não era direcionado para o público brasileiro. Por um tempo isso pegou. Aí, com o passar do tempo, isso foi criticado. Então, assim, claramente era para o público brasileiro, então isso começou a ser um problema, né? Então, talvez a gente assista a mesma novela. e tem também as plataformas que não sei se vocês conhecem a Picnic, por exemplo, elas se posicionam como uma plataforma de tecnologia, como uma interface com a blockchain, com uma wallet. Lá você consegue entrar com o Pix também, consegue investir em várias coisas, consegue também fazer swap entre moedas. E eles já se posicionaram, se não me engano, no Twitter, falando, não vai mudar nada, porque a gente é uma wallet. Aí vai dentro da interpretação de cada um e tal. Mas já se posicionaram que não são prestadores de serviço, são uma wallet, são uma tecnologia. E de fato eles integram direto com o blockchain. Aí se isso vai ser enquadrado ou não como Psyga, eu não sei dizer. Mas eles já se posicionaram, inclusive, no Twitter. Boa, Vini. Eu queria puxar uma frente um pouco mais agora voltada para meios de pagamentos, fintechs, etc. Eu não sei se você já fez algum caso, mas se você soubesse explicar para uma empresa de meio de pagamento, uma adquirente, uma subadquirente, um emissor de cartão, tem alguma aplicação de tokenização que muitas empresas estão começando a utilizar e que, pô, traz um benefício muito bom ali? 100% recebível. Antecipação, tokenização de recebível ou oferta disso via CV88 ou de alguma outra forma privada. Assim, inclusive a gente tem um caso de uso específico de subadquirente, que a gente construiu uma plataforma onde o cara lá na ponta que o subadquirente tem os pontos de venda, esse cara lá tem a plataforma que ele pode já ir colocando os títulos dele para antecipar, só que em vez de você usar um FDIC, você utiliza uma estrutura tokenizada. Ali que ela vende muito FDIC, eles têm um nome lá, eles esqueci o nome, mas é um nome tipo FDIC, só que é protocolo de alguma coisa de antecipação de crédito tokenizado. É a mesma ideia da que eu falei de 6008 e, cara, assim, para subadquirente é o que mais eu vejo o pessoal fazendo, utilizando essa estrutura para antecipar recebível de uma forma mais estruturada e mais fácil também, via ou CV88 ou uma capilaridade que já existe, que o cara já tem no mercado com alguma securitizadora, alguma coisa do tipo. Ô, Vini, essa aqui foi uma pergunta made by AI, tá? Então você me corrige se fizer sentido ou não. Mas o que que a blockchain Hum. adiciona que o modelo atual com registradoras CIP e B3 ainda não resolvem? Cara, a blockchain, na verdade, hoje ela não elimina a necessidade de você ter esses registros. Então, ainda a gente não chegou no ponto onde só o token ele elimina a necessidade de você ter uma registradora para fazer a antecipação.
ela é, na verdade, utilizada, como eu falei, você tokeniza muito mais para você ter essa oferta pública via CVM88 ou outras formas que o token ele é utilizado como esse meio, do que para você tirar a necessidade de uma registradora, por exemplo. Então, as plataformas, inclusive CVM88, elas necessitam, inclusive, de registrador também, de securitizador, de agente fiduciário, enfim, registrador e tem outro nome também, custodiante. Então, e não elimina isso, tá? Não elimina. É só que o token ele passa a ser um pouco mais esse. Imagina operacionalmente, em termos de documental e tudo mais, para você pegar 100 clientes ali de uma sub e você ficar fazendo fluxos individualizados para estruturar recebível de cada um desses. Isso é mais complicado. Então, quando você meio que empacota todos eles juntos até, em um token, em um ativo e oferta esse TCV1008, fica muito mais fácil. Então, é basicamente isso. Mas você não elimina a necessidade de registradores e de securitizadores, fiduciário, ainda, né? Ainda não elimina. Legal. Vini, você tem algum contato, tem alguma informação sobre o Drex? O que está rolando? Vai rolar algo ainda? Você está por dentro de algo que a média do mercado não sabe, você acha? Cara, não tenho, mas, assim, sem querer ser engenheiro de obra pronta, desde as escolhas ali tecnológicas, eu participei muito tempo, durante 2 anos e meio, de uma frente na RNP, né, Rede Nacional de Pesquisa de Blockchain. E era uma iniciativa governamental de blockchain para pesquisa, e faculdades e tudo mais, que criou-se uma rede, tem a rede Blockchain Brasil, que fazia parte disso também, e a gente utilizava a Hyperledger Fabric lá, Hyperledger Biz e tudo mais. E a maior dificuldade, né, de você ter, principalmente entes assim como esses entes que eu comentei, ou faculdades, criando uma rede, sustentando essa rede, é a coordenação e o conhecimento técnico de todo mundo envolvido. E muitas das vezes é, era difícil de você criar e subir, sei lá, 5, 6, 7 nós. Isso em termos somente de pesquisa. Então, eu comecei a trabalhar nesse projeto em 2021. O Drex nem existia ainda. Quando eu comecei a ver as discussões do caminho do Drex e principalmente a escolha ali do Hyperledger Bezo, aí eu já comecei a ficar bem assim, será que vai dar certo isso? Quem que vai rodar isso? Quem que vai dar sustentação? Vai ser o Banco Central com nó nos bancos? E cada banco vai ser... É uma dificuldade muito grande de coordenação e de priorização. Quem vai ser o líder disso? Vai ser uma pessoa no Banco Central que vai editar. Aí cada banco vai ter que ter uma área de TI só para sustentação desses nós. Quem que vai, sabe? É porque quando a gente fala só de blockchain, assim, numa camada muito, blockchain, rede e tal, esquece toda essa parte de infraestrutura que, cara, é um trabalho gigantesco, difícil e não só essa parte, mas fazer isso coordenado, aí você multiplica por 5. Então eu sempre fui muito reticente com Drex, nunca achei que ia dar muita coisa não, mas é isso, eu continuo achando que não vai dar muita coisa não. E eu acho que, na verdade, esses ecossistemas que a gente está falando aqui privados, como Link, Mercado Bitcoin, DexCap, são os ecossistemas privados e cada vez maiores, em infras privadas, essas empresas de infraestrutura que vão começar a moldar esse mercado e consolidar também. Então, eu não acredito em uma infraestrutura pública nesses moldes, assim, eu não acredito que isso se sustente, sabe? A gente tem que pensar em todo o resto, né? No fim do dia, somos todos seres aí sociais, cada um tem... Não é tão fácil coordenar isso politicamente, tecnologicamente. Então, para mim, ficou muito mais uma questão ideológica de blockchain, de funciona, não funciona, vai dar certo, não vai. Mas quando vai para a prática ali, sabe? Você vai pegar todos esses players de mercados com interesses totalmente divergentes, se achar que vai conseguir fazer uma rede. E, na verdade, você vai concordar comigo, principalmente por conta do Bitcoin, né? A origem, justamente, da blockchain foi ao contrário disso tudo. Foi de você pegar players que não necessariamente confiam entre si, não se comunicam e não querem, você criar incentivos para que mesmo eles consigam convergir numa rede forte. E aí você meio que inverte tudo isso para criar uma rede governamental. E não faz muito sentido. Então, eu acho que o Open Finance aí já é melhor que o Jax, nesse sentido.
Tá mutado, tá mutado. Pronto, foi mal. Eu queria que você quebrasse alguma dúvida aqui, e obrigado pela resposta, ótima resposta, concordo plenamente. Inclusive está sendo banido o CBDC agora lá nos Estados Unidos, né? Então, já está rolando um movimento contra isso forte. Tudo bem que esse é um pouco mais ideológico do que técnico agora, né? Mas seguimos. Eu acho que existe uma confusão muito grande no mercado entre tokenização de ativos reais, tokenização de processos e contratos inteligentes. Você conseguiria tentar quebrar essas três definições, se você acha que faz sentido quebrar isso em três definições de fato? Porque eu acho que misturou muito contrato inteligente com tokenização, blockchain, meio que tudo chegou junto, só que cada um é uma coisa separada, certo? Sim. É, na verdade, todo token é um contrato inteligente, né? Todo token Tá. que existe é um contrato inteligente. O token é uma aplicação de contratos inteligentes, né? Então, é como se fosse assim, a gente tem o... Deixa eu pensar numa boa metáfora. A gente tem, por exemplo, o nosso navegador PC, e você pode fazer o quê? Você pode pegar, escrever um código HTML e tal, e gerar um site, né? E o Uhum. site pode ser um app financeiro, pode ser um site jurídico, pode ser um monte de coisa. Então é como se esse código que a gente escreve e joga aí no navegador é o contrato inteligente, e as aplicações aí, o site jurídico só para mostrar o que você faz, seus serviços, ou uma aplicação que roda em toda dentro de um site, são as aplicações que utilizam o contrato inteligente. Uma delas é o token. Então, mais ou menos essa relação. Então, no fim do dia, Tá. o que está na blockchain em termos de código é contrato inteligente, sempre. Você pode usar esse contrato inteligente para codificar vários sistemas diferentes. E aí você falou de tokenização de processo. Então, você pode escrever um smart contract que vai simplesmente gerenciar um processo de uma indústria, sei lá. Você vai imputar nesse smart contract todos os registros financeiros de entrada e saída do caixa. Poderia fazer. E a tokenização, por outro lado, é quando você pega um contrato inteligente, escreve ele de uma forma que você consegue gerenciar ativos. E aí você consegue emitir ativo, você consegue transferir ativo, você consegue queimar ativo. Então é basicamente essa relação. Mas no fim do dia, tudo a aplicação que está na blockchain é um contrato inteligente. Tá, mas existem casos, tipo, de contratos inteligentes que são criados justamente para você tentar automatizar alguma coisa, igual você falou, que seria ali, por exemplo, o registro das entradas e saídas, Sim. de uma empresa e etc. Tem algum caso específico de coisas que estão sendo automatizadas com contratos inteligentes meio que mais voltada para o setor de meios de pagamentos? De novo, algo para adquirente, para bandeira, para emissor de cartão, tudo? Especificamente para meios de pagamento, não, mas dentro desse mercado, como eu falei, que o meio de pagamento, que o mercado de meio de pagamento se beneficia também, que é de ofertas, de antecipação de recebível ou de todas as outras que eu comentei, vou dar um exemplo de algo que é automatizado com um contrato inteligente. Você pode tanto fazer tudo isso numa plataforma que não utiliza blockchain, então você vai fazer a sua emissão, você vai colocar lá uma garantia, só que essa garantia, ela, por exemplo, vai ser executada judicialmente se der um default ali daquele emissor. Mas você pode fazer o seguinte: você pode ter um contrato inteligente com uma custódia lá no blockchain, numa wallet, e você pode exigir desse cara, e eu estou construindo exatamente isso para um cliente, que eu estou trazendo isso aqui. E você pode exigir desse teu emissor que ele deposite tantos por cento nessa custódia em colateral se ele der default. O que vai acontecer? Se ele der default, o contrato inteligente automaticamente vai trigar esse dinheiro que estava custodiado ali, 20% da oferta, vamos supor. Então, é 1 milhão a oferta, tinha 200 mil ali. Esse dinheiro vai diretamente ser liquidado e transferido para os investidores. Então, é uma forma do investidor saber que não existe processo judicial, não existe ir atrás de uma garantia para vender ela e aí depois, com esse dinheiro, pagar os investidores. Não, já está ali. Imediatamente, se der default, aquele dinheiro já vai ser splitado e pago para todo mundo. Então, é uma automatização que, uma vez que está lá na carteira de custódia, e todo mundo pode olhar aquele contrato e ver que literalmente o saldo está lá, e que literalmente existe uma função que, se aquele administrador identificar um default do originador, esse cara não tem mais como acessar aquele dinheiro e vai para os investidores,
Isso é uma aplicação muito inteligente de um contrato inteligente, assim, Legal. é uma forma de você mostrar para os caras, olha, 20% está garantido, tem outras garantias, mas 20% você recebe na hora do cara do default. E aí pode, um cara que tem um apetite de risco Isso é um pouco legal. menor, ele pode gostar muito disso e falar, pô, agora eu vou investir, porque eu sei que a liquidação é imediata. Isso é muito legal, cara, muito bacana. Eu tive até uma outra que veio na minha cabeça aqui, por exemplo, agora a gente está vendendo aqui um curso ensinando a fazer autocustódia de Bitcoin e etc. E uma coisa que o pessoal pede muito é para parcelar. E aí, pô, a processadora aqui que a gente está usando, uma facada, você vai parcelar em 12 vezes, sai quase 20% mais caro ali. Então, meio que a gente está fazendo agora o Pix da confiança. Então, vamos parcelar em 3, 4 vezes aí, todo dia 5 eu te mando um zap. Promete pra mim que você vai pagar? Prometo, então vamos. Só que, pô, com um contrato inteligente a gente não precisa disso. E uma tese que eu já ouvi muita gente falar, principalmente já pensando em fintechs, é de pagamento programável, onde realmente você já tem um dinheiro ali que ele está travado pelo contrato inteligente para ter uma condição de uso pré-estabelecida ou já pré-definida por um tempo, pode ser, como no caso que seria bom para a gente aqui. Você acha que isso já é viável para uma empresa brasileira começar a aplicar hoje? E o que você entende como obstáculo real disso? Tipo, por que que o Pix programado não dá para a gente criar um desse que realmente trave o pagamento do cara ali e eu tenho certeza que ele vai pagar utilizando contrato inteligente? Cara, com um stablecoin, 100% daria para fazer isso aí. 100%. Você mostrou o Etherfi ali, por exemplo, em vez de você falou de Pix, mas você poderia colocar a sua carteira de Etherfi no contrato inteligente, você poderia exigir algum tipo de garantia desse cara. Eu entendo se ele está querendo parcelar, é que ele não quer travar o dinheiro dele agora, né, por algum motivo. Então você vai ter que exigir alguma garantia de alguma coisa que ele coloque nesse contrato inteligente. Se no dia 5 chegar lá e ele não pagar, você já executa na hora. Mesma coisa que eu falei aqui do default do emissor, né? Então, pô, Cara, isso é 100% legal, possível. porque eu poderia falar pro cara, ó, o curso é de graça, cara. Você acredita que o Bitcoin vai se valorizar 10% nos próximos um ano? Você acredita? Beleza. Quanto você tem investido? R$ 10.000? Beleza, o curso custa R$ 900. Se no próximo ano o Bitcoin se valorizar 10%, o curso saiu de graça. E eu já tenho certeza que ele vai me pagar, se valorizando ou não. Ou eu Sim. boto a condição, if Bitcoin se valorizar 10%, Quando? é, Quando? If não, quando quando? legal, cara. Não, isso. E por que que isso é tão distante para um Nubank da vida implantar utilizando reais? E quando que isso vai ser possível? É só com a existência de um Drex? Ou eles vão conseguir implementar um contrato inteligente num sistema financeiro tradicional, num appzinho de banco comum? Cara, eu acho que zero Drex. Acho que Drex não ajuda em nada isso. Eu acho que, assim, você trouxe o exemplo do Nubank, né? Por que que o Nubank não ia nascer dentro do Itaú? O Itaú está preocupado com outras coisas, até que vem um Nubank e cria uma forma totalmente diferente de fazer um banco, e aí depois o mercado vai se moldando, e aí surgem vários outros Nubanks, e aí depois os bancos compram e criam um Nubank. Da mesma forma, eu acho que hoje o Nubank não vai fazer essa parte porque é uma instituição já gigante, já tem várias outras coisas e é sempre papel do player que está entrando no mercado trazer necessariamente uma solução que quebre um pouco os paradigmas atuais e É uma arrojada. exato. Eu acho que Legal essa assim visão, cara. Essa visão é muito dificilmente legal. foi mais ou menos o que eu quis fazer com a House no mercado de software house, né? Então quebrei basicamente paradigmas de orçamento, escopo e prazo que toda software house vende e eu falei não, a gente já tem um time nosso, não tivendo orçamento nem escopo nem prazo, você pode alugar um time. Então, por que que eu acho que uma soft house gigantesca, consultoria, essas globais, não vão fazer isso? Por que que eles vão fazer isso? Eles não vão. Então, é você desafiar a lógica do mercado, sendo um player menor, entrante. Isso começa a fazer sentido para algumas empresas, até que daqui a pouco você vai ver outras empresas vendendo isso, mas aí a house já vai ser o Nubank, no caso. Então, eu acho que o Nubank não vai fazer isso, por esses motivos. Justo. Perfeito. Interessante, cara. Mas é uma ótima solução. É assim, aquela coisa, lembra daquela fintech que começou com o pagamento pelo celular por aproximação? O celular com maquininha, eu não me lembro o nome, mas eu sei que ela estourou Sim, muito. sim, 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 E né? assim, estourou Teve muito, eu um. não tem nada a ver com isso e me aparecia anúncio disso. E assim, tem um pouco a ver, né? Tô na Pagos, então sou um público-alvo ali, mas um público-alvo como um apreciador do negócio, não como um usuário. Mas cara, ela com certeza ganhou uma base de usuário gigantesca por um diferencial, que era
beleza, agora você tem uma maquininha no seu celular. E você pode acertar cartão na rua Exato. e precisar pegar uma maquininha de fato. E aí, pô, imagina vem uma instituição, uma IP real aí e cria essa utilidade. Olha, você tem ações, você tem renda fixa, você tem um CDB, você tem um tesouro que vai vencer daqui 2 anos. Quer deixar isso como garantia para um pagamento que você não está disposto a fazer agora, mas que precisa, talvez até, pô, talvez até o banco pode antecipar esse pagamento para o cara na outra ponta e ainda ganhar em cima dos dois. Ganhar nos juros da quitação e ganhar em cima da antecipada. Não? Sensacional, A olha. gente, a gente viu isso no mercado de em aposta, de previsão, né? Prediction Market. Foi um mercado que surgiu aí, muito descentralizado, Prediction Markets, e agora está começando a surgir vários aqui no Brasil, criando Prediction Markets para o mercado brasileiro e tal. Foi um mercado totalmente novo, fora do radar, que cresceu demais e Cara, muito legal. Eu vou até anotar aqui para eu trazer um painel sobre isso na próxima, mas o que eu queria falar é, agora que você puxou Markets e até pelo exemplo que a gente estava dando aqui agora, fica claro que todo tipo de solução de sucesso que está acontecendo na blockchain, no fim do dia resolve só um problema, a necessidade de que você tinha que confiar na outra ponta. Ponto final. Você tinha que confiar na outra ponta na hora de fazer uma aposta, por isso você deixava de fazer muitas apostas. Ou às vezes faltava liquidez para fazer aquela aposta. Você não ia achar na rua toda hora alguém que está disposto a apostar em qual vai ser o preço do Bitcoin daqui 5 minutos ou quem vai ganhar as eleições da Índia. Não era tão fácil. Agora você tem liquidez para isso. Então eu acho exato. que é incrível como só soluciona problemas de liquidez e problemas de confiança entre duas pessoas. Porque se você encontrasse essa pessoa que estava disposta a apostar quem é o próximo presidente da Índia, muito provavelmente você não conhece essa pessoa a ponto de você estar confiante de que ela vai te pagar caso você ganhe a aposta. E, pô, como é que você vai estabelecer um contrato aqui no cartório brasileiro, ele no cartório indiano? Que zona é essa? No fim do dia, ele resolveu esse problema de confiança. E até esse exemplo que a gente está dando de poder deixar uma garantia ali para você fazer um Pix para uma pessoa parcelado, também no fim do dia é um problema de confiança, é isso. Tanto que o nome do pagamento que a gente está brincando Sim, aqui com o pessoal é o Pix da confiança. Até o cara do Farol que brinca com isso lá, o QR Code com o Pix da confiança. Não, pode levar aqui o cafezinho e paga no caminho, compra a balinha e paga quando chegar em casa, que é Pix da confiança. Então, olha só, isso tudo é só uma janela de oportunidade, na verdade, gigantesca, para o que você disse que eu achei muito legal, que é geralmente a disrupção vem de empresas que ainda não estão no lugar, né? Porque os outros se acomodam, não querem correr o risco e etc. Muito bacana. estou preocupado com outras coisas também, né? Perfeito, é isso. Começa a ficar grande, é muita gente atirando neles também. Bom, e aí eu queria finalizar aqui com uma pergunta. O que que você acha que são as condições mínimas para uma empresa hoje conseguir implementar um sistema de contrato inteligente, é, no quesito de qual que é o tamanho, o que que essa pessoa, o que que ele precisa fazer, além de, beleza, se ele falar só com a house, vocês já resolvem tudo, eu entendi. Mas e se ele quiser mexer as próprias pernas? Ele tem que ter uma regulação para isso diferente. O time de tech é um time de tech especializado. O time de direito tem que ser um especializado também, né? O time de jurídico. Tem que ter, tem que ser. Assim, eu acho que fazer um smart contract e jogar na blockchain, qualquer pessoa, sei lá, pesquisando meia hora ou com o chat GPT consegue. Só que quando a gente está falando desses produtos, a gente está sempre falando de produtos financeiros, na maioria das vezes, e aí traz toda essa necessidade tanto de time jurídico aí para assessorar, porque você está mexendo com pagamentos, com dinheiro de outras pessoas para captação, qualquer coisa do tipo, você não consegue fazer isso numa estrutura simples. E o time de tech, seja house, seja não house, seja time interno, vai precisar saber mexer basicamente com ferramentas de on e off-ramp, wallet, integração, escolher a melhor blockchain. Então, assim, nada diferente do que seria outra tecnologia, né? O cara para trabalhar com sistema embarcado de maquininha de pagamento, ele também precisa conhecer disso e é basicamente a mesma lógica, né? Então, se der um problema, ficar fora do ar, o cara tem que saber das integrações de Open Finance, tem integração de Pix. É basicamente isso, só que num cenário de conhecimento um pouco diferente. Mas os caras têm alguns devs de confiança e tal, que consigam fazer isso. E um jurídico de confiança já está pronto também para meter marcha. Legal. Maravilha. Por fim, eu queria jogar uma pergunta para as empresas da Pagos que muitas vão começar agora a colocar o pé nisso e muitas são aí, como eu disse, adquirentes, subadquirentes, emissores, IPs.
que você acha que é o projeto piloto mais seguro para essas pessoas fazerem, no sentido de, cara, começa fazendo básico, às vezes pode ser um baixo impacto que vai ter na sua empresa, mas só para você começar a botar a mãozinha na tecnologia, começar a montar um time nesse sentido. O que você acha que todos eles deviam fazer, às vezes, como um exercício de aprendizagem, às vezes porque ali já tem uma margem garantida que eles não estão olhando e aproveitando? Cara, como exercício de aprendizagem, eu diria para ir atrás de alguma plataforma dessas e que a maioria acredito que tem pelo menos algum tipo de recebível aí para antecipar. Então eu iria atrás de alguma desses players aí e pode escolher comercialmente o que fizer mais sentido. Faz uma antecipação através de uma tokenizada CVM88, vê, experimenta o processo, vê se faz sentido pelos taxas, comparado talvez se existe algum FDIC, alguma estrutura assim hoje, e ver se faz sentido. E se fizer sentido, tanto sentido às vezes pela algumas operações que as pessoas acabam construindo suas próprias plataformas internas e distribuem isso porque já tem uma rede de, sei lá, de family office, de contatos mesmo, de vendors ali que ele tem na rede dele. Eu diria para começar por aí, assim. Legal, perfeito. Vini, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo. Eu tô deixando o site da House aí também aqui no Pô, chat. vou Vamos deixar meu botar lá no LinkedIn grupo aqui de todo também. mundo. Boa, pode deixar que eu pego. Tô com ele na mão aqui já. Maneiro. Mas muito obrigado realmente aí pelo seu tempo. Te vejo amanhã. Tomar um cafezinho da manhã com você, É né? isto. Sim. Mas muito obrigado também, pessoal. Obrigado, Roncato, Mari, Gustavo, Luiz, Samuel, Vanessa e o usuário do Zoom aí por ter ficado conosco também aqui. A ideia é toda penúltima quarta-feira do mês, se eu não me engano, é isso, que agora a gente está na penúltima, é isso. Toda penúltima quarta-feira do mês, às 7 horas da noite, trazer algum painel voltado para isso. O próximo vai ser focado em quais são as dificuldades de um líder de uma CVM 88, vai ser o diretor de produtos do grupo GCB. E o terceiro, agora que o Vini deu ideia, vai ser algo voltado para Polymarket, não, Prediction qual é o Markets. nome? Prediction Prediction Market. Markets. Perfeito. E aí, claro, Boa, estou muito obrigado, aberto a pessoal. sugestões. Obrigado Obrigado você, aí Vini. pelo Você tempo é de muito todo convidado. Vou te mundo. chamar para Valeu você demais. ir numa reunião semanal da Pagos para você conhecer o pessoal ali. Tem muito mercado para você ali, tá? Boa, boa demais. Estou aí à disposição. Boa, show demais. Obrigado, Mari. Tem Valeu, alguma gente. consideração final aí para agregar? Pode falar, Mari. Gente, desculpa, minha internet está falhando um pouco. Queria agradecer. Obrigada, Vini, pelos esclarecimentos. Foi ótimo. Eu que agradeço aí a atenção e as perguntas também. Tamo junto. Boa, perfeito. Obrigado, pessoal. Boa Valeu, noite gente. a todos. Tchau, Boa Tchau, tchau. noite, tchau. pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.